Capítulo 148. A resposta de Klein fez Dali rir. O rosto translúcido com apenas uma boca disse: embora você tenha encontrado inspiração através da máxima dos espreitadores de mistérios e confirmado suas teorias através da minha experiência e desempenho, levou apenas um mês para compreender o método de atuação e apresentar seu próprio princípio de vidente. Isso mostra que você possui uma sabedoria extraordinária e uma mente aberta. Klein não se envolveu no tópico que o tornava culpado, e perguntou em resposta: Madame, os superiores da igreja sabem sobre esse chamado método de atuação. Sem dúvida, eles compreendem muito claramente. Uma vez li as informações históricas da igreja e procurei histórias de pessoas ignorando as normas e avançando rapidamente. Percebi que havia mais do que alguns falcões noturnos e bispos que o fizeram, também não sou a mais excepcional. Mas seus finais, Dali fez uma pausa intencional, e de repente pareceu com o coração pesado. Que tipo de final eles tiveram? Perguntou Klein, sentindo um aperto em seu coração. Será que a Igreja da Deusa da Noite Eterna vê o método de atuação como a sedução de algum deus demoníaco ou do mal? O rosto translúcido de repente riu. Seus finais foram ótimos. Fora os poucos que perderam o controle ou foram sacrificados em incidentes Beyonder, o restante se tornou pelo menos arcebispos ou diáconos de alto escalão. Entre eles, há também especialistas que se tornaram Beyonders de alta sequência. Na Igreja da Deusa, a sequência 4 e a sequência 3 são chamadas de santos, enquanto a sequência 2 e a sequência 1 são chamadas de anjos. E claro, todo anjo já foi santo. Madame Dali, você tentou deliberadamente me assustar. O canto dos lábios de Klein se contorceu antes que ele perguntasse, sem esconder suas suspeitas. Já que a igreja dominou o método de atuação, por que eles não contam a todos os falcões noturnos? Apesar de não impedir que todo falcão noturno perca o controle, definitivamente diminuiria a probabilidade e reduziria perdas desnecessárias. Uma sensação de perda apareceu no rosto translúcido. Eu também não tenho ideia do porquê. Eles me disseram que quando me tornar um arcebispo ou diácono de alto escalão, poderei saber o segredo. Vim aqui hoje porque espero que você possa contar a Dan sobre o método de atuação mais claramente antes de entregar seu pedido especial. Klein não era estúpido o suficiente para perguntar por que ela não podia fazer isso sozinha. Em vez disso, ele disse, pensativo: uma vez notado pela igreja, é preciso jurar não contar a ninguém sobre o método de atuação. Sim, deve fazê-lo diante dos itens sagrados da deusa e jurar pelo seu nome. Isso possui suficiente força de ligação. Confie em mim, você definitivamente não quer saber o resultado de uma violação. Só posso falar sobre isso com pessoas que dominam o método de atuação, como você. Sua linguagem corporal já me deu a resposta antes de você responder, por isso me atrevi a dizer o termo. Dali fez o rosto assustador suspirar. Ela fez uma pausa antes de continuar. Naquela época eu apenas compreendi levemente a essência de atuar e digeri a poção muito rapidamente. Entre os superiores da igreja, o uso do termo digerir para descrever o controle da poção é muito apropriado. De qualquer forma, antes de fazer o juramento e descobrir o método de atuação, eu não tinha um entendimento claro, então não pude explicar com precisão a Dan e aos outros. Já havia desistido. Nunca pensei que te conheceria, uma maravilha excêntrica que poderia entender claramente o método de atuação, antes de entregar uma aplicação especial, não, um gênio. Então é assim que você me vê, madame. O canto da boca de Klein se contraiu antes que ele solenemente prometesse. Eu pretendia originalmente lembrar ao capitão sobre a existência do método de atuação, através de minha aplicação especial.
Com sua explicação, não preciso mais me preocupar. Muito bem, você é um rapaz muito legal e gentil. Dali parecia relaxada. Madame, você é apenas cerca de 2 ou 3 anos mais velha que eu. Klein apontou interiormente o erro nas palavras dela. Com ele em silêncio, o rosto translúcido e assustador continuou. Se tiver algum problema ou qualquer coisa que precise de ajuda, pode me escrever uma carta. Espere por mim, quando me tornar uma arcebispa ou diaconista de alto escalão, o que me permitirá entender por que a igreja esconde o método de atuação, te darei uma dica sobre se é uma coisa boa ou ruim. De repente, Klein ficou energizado e perguntou sem hesitar. Madame, qual é o seu endereço? Para ele, quanto mais ajuda, melhor. Além disso, ela era uma médium espiritual bem forte. Vendo que Klein não se opôs à ideia, Dali permaneceu em silêncio por um tempo antes de rir. Nossa comunicação não deve passar pelos correios, pois estaríamos usando escrita normal, o que é muito perigoso. Vou te ensinar uma mágica ritualística relativamente fácil. Você pode usá-la para convocar um espírito especial, um que me pertence. Passe a carta para ele, e ela será enviada diretamente a mim. Não será mais rápido que um telegrama, mas é mais rápido que uma locomotiva a vapor. Se você enviar uma mensagem ao meio-dia, eu receberia a mensagem, em Bäcklund, na mesma noite. Klein a ouviu com toda sua atenção, e assentiu fracamente, uma mágica ritualística bem pragmática. Dali riu. A peculiaridade dessa magia ritualística é orar para si mesmo, obtendo o poder de sua própria espiritualidade, sem passar por um deus. Por isso, é bastante secreta, mas não muito poderosa. Primeiro, você seleciona uma erva e um óleo essencial no domínio correspondente. Isso não é diferente de magia ritualística normal. No entanto, você só precisa da vela que te representa. Então, em relação ao feitiço, existem 3 partes. A primeira parte é eu. Grite, eu, em antigo Hermes, e Outan, dragonês ou élfico. A segunda parte é, convoco em meu nome. Essa parte pode ser dita em Hermes. A terceira parte é a descrição exata do objeto de convocação. Por exemplo, você usaria isso no futuro. Ó espírito que vagueia pelo infundado, a criatura da dimensão superior que um humano ordena, o mensageiro que pertence a Dali Simone. Dimensão superior? No misticismo, isso é normalmente chamado de mundo espiritual. Klein memorizou enquanto analisava o procedimento do ritual. Nesse aspecto, ele mal podia ser considerado um especialista. O benefício desse tipo de magia ritualística é que evita invocar um deus, mas depende exclusivamente do poder da pessoa. Ela alcança vários efeitos mágicos sem as restrições impostas pelo domínio especializado de um deus. O problema está na força da pessoa. Um resultado fraco para os fracos, e um resultado forte para os fortes. Klein sentiu que havia mais uma vez obtido um novo conhecimento místico com o qual nunca teria entrado em contato em sua atual sequência. Dali repetiu a descrição algumas vezes e enfatizou solenemente. Lembre-se, não mude a descrição real do objeto de convocação, ou o ritual pode facilmente atrair um monstro aterrorizante. Ok, assentiu Klein honestamente. Ao mesmo tempo, ele de repente pensou em algo. Se eu mudasse a descrição do objeto de convocação para o louco que não pertence a esta época, o governante misterioso acima do nevoeiro cinzento, o rei do céu e da terra que brande a boa sorte, o que seria convocado? Seria totalmente inútil. Ou a névoa cinzenta desceria repentinamente, ou eu precisaria responder naquele espaço misterioso. Isso me ajudaria a extrair mais poder do mundo acima do nevoeiro cinza? Causaria um aterrorizante efeito em cadeia?
Klein ainda sentia traços de medo após sua experiência com o emblema sagrado do Sol mutante. No final, ele seguiu sua intenção e planejou divinar acima da névoa cinzenta antes de decidir se deveria ou não tentar. Contemplando, ele perguntou com interesse: Madame, se alguém praticasse estritamente o método de atuação, quanto tempo levaria da sequência 8 à sequência 7, e quanto da sequência 7 à sequência 6? De acordo com as informações que li, varia de 3 meses a 2 anos da sequência 8 para 7. Depende se você pode entender a essência principal e o princípio correspondente durante o processo de atuação. Da sequência 7 à sequência 6, varia de meio ano a 3 anos, igualmente da sequência 6 à sequência 5. Quanto à sequência 5 à sequência 4, de 3 a 20 anos, Dali descreveu grosseiramente. Klein de repente sorriu. Então, Madame, você já está na sequência 6? Ele ouviu de Dan que Dali demorou 1 ano da sequência 9, coletor de cadáveres, à sequência 8, cavador de túmulos. Então, de cavador de túmulos à sequência 7, médium espiritual, outro ano. Ela era uma Beyonder há 5 anos. Em outras palavras, Dali estava no nível de médium espiritual por cerca de 3 anos. Sim, por isso que fui transferida para a diocese de Backlund, respondeu o translúcido e assustador rosto. Minha ocupação atual é guia espiritual. No entanto, prefiro o nome médium espiritual. Tudo bem, esse carinha está ficando cansado. Tenho que ir. Sob tais circunstâncias, não direi que a deusa o abençoe. Bons sonhos. Klein pressionou o peito, sorriu e se curvou. Não haverá bons sonhos esta noite. Eu tenho que correr de volta para Backlund. Esta não é uma experiência feliz, é como ter um relacionamento com alguém que você não gosta. A voz de Dali ficou mais suave, e o rosto translúcido, sem olhos ou nariz, encolheu-se lentamente na parede sem deixar vestígios. A luz da lâmpada a gás de repente se tornou brilhante e a escuridão desapareceu no ar. Klein, que teve sua visão espiritual ativa o tempo todo, observou as mudanças, atordoado. Levou um tempo para que voltasse à realidade. Médium espiritual, não, guia espiritual é muito impressionante. Pode até conjurar um mensageiro. Qual será a especialidade das minhas sequências 7 e 6? Ele murmurou para si mesmo. Então, ele rapidamente dissipou a barreira espiritual, desligou a lâmpada a gás em seu quarto e se deitou na escuridão em silêncio. Ele não planejava ir ao mundo acima do nevoeiro cinzento naquela noite, caso Dali de repente voltasse e dissesse as palavras clássicas de Dan Smith. Ah, sim, eu esqueci uma coisa. Quando isso acontecesse, eu nem seria capaz de silenciá-la com a morte. No segundo dia, Klein chegou à companhia de segurança Blackjorn 3 minutos mais cedo. Bom dia, Klein. O novo funcionário já está aqui. Rosanne cumprimentou com um esplêndido sorriso. Klein se sentiu sinceramente feliz por ela. Parabéns, Rosanne. A deusa ouviu suas orações. Minha pele estará de volta a perfeitas condições. Rosanne assentiu, seus olhos brilhando de alegria. Depois de conversar um pouco, Klein atravessou a divisória e bateu na porta do escritório do capitão. Entre, por favor, a voz suave de Dan soou. Klein abriu a porta para entrar. Ele viu seu capitão se sentar instintivamente enquanto seus olhos cinzentos ficavam escuros. Era como se ele estivesse preparado para problemas. Klein pigarreou, pendurou o chapéu e a bengala e se sentou. Capitão, tenho algo que gostaria de reportar. O que é? Perguntou Dan com uma voz profunda, seus braços cruzados. Ponto.